Olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para nossa live, que agora está com nome novo, Revolução Molecular. Bem-vindos a todos e todas e todos que estão chegando aqui. Já vão colocando o seu like, já vão nos ajudando aqui a propagar essa nossa live que vocês participam tanto, com tanta intensidade, com tanto carinho. Então já vão aí propagando, que já está começando e hoje promete. Temos convidados que nós gostamos muito, que já estiveram aqui para fazer aí um panorama, uma análise de tudo que está acontecendo nesse país, né? A gente até brincou no subtítulo, né? Na série Brasil, né? Porque tá mais interessante do que séries aí. Eu não costumo assistir série, mas eu acho que tem realmente muito aprendizado e muita coisa acontecendo aí para a gente refletir e comentar. Então, vou dar aqui, cumprimentar os queridos convidados, a minha querida parceira Mônica. Tudo bom, Mônica? Como é que tá aí? Diretamente do sítio. Tudo bem aí? Diretamente do sítio, Espaço Cultural Félix Guattari. Muito feliz da gente estar podendo continuar nesses debates, num momento tão feliz, né? Nós temos que falar do inelegível, que maravilhoso acontecimento essa semana. Então, estamos com os queridos convidados, Eduardo, querido, Lúcio, e estamos esperando a Helenira, né? Que ficou, de mais uma vez, quando estiver em trânsito, dá a honra de uma entradinha. Ela então, vai estar no meio de uma viagem, né? E ela vai entrar e vai falar com a gente. Então, a hora que ela talvez chegar... no aeroporto, talvez no carro, como ela é, né? Nômade. Muito bom. E aqui, Eduardo Marinho, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, a gente gosta muito de você. Como é que você está aí? Legal, com frio. Agradeço o convite para participar. Quase que eu não consigo acessar aí para... Na última hora que a Mônica conseguiu mandar aí o link. Oh, meu Deus! Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Aqui a internet é a rádio também, né? É a rádio? Não tem fio. É roça. É roça. Muito bom, muito bom. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Eduardo, obrigada. E o nosso querido Lúcio Massaferri, que está aqui do portal Fio do Tempo, que hoje tem novidade, vai falar para vocês de um livro que ele está lançando. Muito legal. Conta aí para a gente, Lúcio, tudo bom com você? Boa tarde para todo mundo, Mônica, Valéria, o querido Edu, pessoal que está aqui, Comunidade 247, a galera tem aqui, ó, pessoal de Rio Verde, Goiânia, Visconde de Mauá, querida, Ponte dos Cachorros, Osasco, todo mundo, um abração para todo mundo, uma alegria enorme estar aqui novamente, né, no programa de vocês, aqui para trocar uma ideia, para escutar também vocês. Tem até vizinho meu aí, hein? Ah, é? Eu vou colocar as mensagens. É 8 quilômetros daqui. É em Mauá, é? Maravilha. Já já eu coloco as mensagens de vocês. Vocês sabem que eu coloco sempre todas as mensagens. Então vão colocando. Mas se vocês puderem contribuir aqui com a TV 247, se tornando membro aqui do canal, ou pelo menos dando like, compartilhando a live, ou pode contribuir com o Pix também para manter o canal e daqui a pouco eu vou lendo as mensagens de vocês. Pode mandar um superchat também, que contribui bastante. Muito bem, então a ideia é a gente falar um pouco, fazer um panorama, um pouco de alguns aspectos do que aconteceu aí na última semana, né? A gente tem algumas questões, por exemplo, no caso que a gente quer discutir depois com a Helenira, quando ela chegar, é todo esse processo grave e misógino aí das 6 deputadas que estão sendo processadas, né, cassadas, com a previsão de cassação. A situação é bastante importante, além de outras questões que pontuaram aí a semana para a gente discutir um pouco sobre isso. Mas acho que, assim, talvez fosse interessante, né, com a decisão de ontem
da inegibilidade, a gente nunca sabe falar essa palavra, né? Do inominável, que eu gosto muito do Genuíno que fala, né? O inominável, ele não pronuncia o nome dele. E eu acho que isso também é interessante, porque aquilo que você nomeia, né? Você presentifica, né? Então é importante saber o que você fala, né? Que tipo de força você atrai. E nessa semana, com essa questão dessa impossibilidade dele se eleger nos próximos 8 anos, se abre aí uma espécie de luta, né, para ver quem vai seguir, mas, fundamentalmente, também nós continuamos na questão da guerra das narrativas, né, porque ele se tornar inelegível não impede todo o sistema que o elegeu de se manter, né? E o que a gente vê é uma propagação cada vez mais, né? Uma propagação quase que diária de mentiras, a gente tem visto aí na CPI do DF, na CPMI do 8 de janeiro, na CPMI do MST, é muita CPI, é muita coisa. A gente, inclusive, vai ter uma entrevista nessa semana com o deputado Fábio Félix para falar justamente da situação lá da CPI do 8 de janeiro. Mas, assim, eu queria que, se vocês pudessem, né, Eduardo e Lúcio, se vocês pudessem colocar aí um pouco um panorama de como vocês estão vendo aí esses desdobramentos, né? Porque me parece que colocar ele inelegível, né, ou como eu falei, não muda a nossa luta por visões de mundo, né? Por como lidar com todas essas questões. E a brutalidade, né, a agressividade do campo da extrema-direita é muito grande. E se reflete aí com aquele deputado Atílio, eu esqueci até o nome dele, um deputado que fica ostensivamente provocando os deputados que estão falando lá na CPI do 8 de janeiro, né? Então, assim, você tem uma série de ações que continuam nesse caminho da mudança da realidade, da distorção das verdades, né? E dessa violência que se mantém. Então, não sei se vocês podem começar introduzindo aí, fazendo uma... Eu queria falar um pouquinho. Eu acho importantíssimo a gente caracterizar o que é extrema-direita. Entende? Porque todo mundo fala de extrema-direita, mas quais são as características da extrema-direita, né? Extrema-direita, em princípio, é extremamente racista, extremamente misógina, extremamente a maneira a política da extrema-direita é uma política de mentira. Então, a gente botou aqui, ó, mentira, misoginia, manipulação. Eu olhei lá, mentira é falar afirmações ou negações falsas. Espera que os ouvintes acreditem. É enganar, fraudar, iludir. Então, a gente tem visto que isso está sendo repetidamente falado, entende? Todas as CPMs, tudo isso, inclusive a maneira como a extrema-direita faz política. Então, é racista, nós temos isso. A nossa extrema-direita é baseada na extrema-direita americana. Então, a gente está vendo que extrema-direita, como se a extrema-direita fosse simplesmente sentar do lado direito. Não é, entende? E a extrema-direita é um bloco. Qualquer pessoa da extrema-direita manifesta as mesmas ideias, enquanto que a esquerda já é pulverizada, é diferente. A misoginia também, eu acho interessante, porque eu me lembrei que a primeira vez que eu ouvi essa palavra foi num vestibular para medicina, que a minha paciente chegou para mim e perguntou: Mônica, você sabe o que é misógino? Falei, não. Ela falou, pois é, a questão da prova era o presidente, eu vou falar inelegível, porque eu não gosto de falar o nome dele, é misógino. Isso caiu numa prova de vestibular de medicina. Então, foi a primeira vez. Aí o que é misoginia?
Misoginia é desprezo ou aversão às mulheres, ato de se opor. Então, é outra característica. E manipulação, enxergar os outros como fantoches, mudar o nosso modo de pensar ou agir, conduzir o comportamento com o intuito de obter benefícios. E, geralmente, as personalidades que manipulam são egocêntricas e narcisistas, porque gostam de ficar famosos em benefício próprio. Então, eu só achei interessante pesquisar as palavras que a gente botou na nossa chamada, né? E para a gente entender o que significa você impedir uma pessoa que tem todas essas práticas e que instituiu isso como forma de política aqui no Brasil, né? E não pode mais se eleger. Então, pelo menos a gente respira por algum tempo, né? Vamos ver o que vai dar. Eu acho que você esqueceu uma característica importante da extrema-direita, como vocês dizem, né? Ela prega o extermínio do adversário. Ela não convive com o contraditório. Entendeu? Ela impõe uma supremacia racial e propõe escravizar e exterminar todas as outras etnias que não lhe comportam. Agora, é preciso a gente parar para ver que hoje esse inominável é um boneco descartado. As verdadeiras forças destruidoras foram as que colocaram ele lá e que se aproveitaram dele lá para atuar em todo o território nacional. Aí você pode ver bancos, você pode ver mineradoras, você pode ver garimpeiros, aquela linha de balsas de garimpo. Aquilo é uma coisa altamente venenosa. Dentro do Rio Madeira, a coisa foi descarada. A polícia nunca agrediu tanto. Nunca houve tanta violência do Estado contra a população, se aproveitando da fachada tomada por esse boneco que só causava distúrbio e que todo dia de manhã falava uma barbaridade para ocupar a mídia o dia inteiro, enquanto os verdadeiros bandidos da nação, essa corja que se revelou, inclusive no varejo, não foi só no atacado, não. Todo mundo tem um familiar que surpreendeu nesse período, que tomou coragem para expor sua perversidade, para expor sua agressividade. O que antes dava vergonha passou a ser motivo de orgulho, ser agressivo, destrutivo, né? Intolerante, preconceituoso. Isso passou a ser motivo de orgulho. Então, esse cara foi só um botão de ignição. Eu não comemoraria... Autorizou, né? Autorizou. Eu acho que ele simbolizou, porque ele não tinha autoridade verdadeira. Ele ocupou um posto de mando, mas é um posto totalmente dominado por interesses econômicos. Ele jogou o jogo. Ele só jogou o jogo. Eu diria até, completando, escutando aqui, eu concordo no lance disso que está por trás dessas forças. Não é nada místico, não, tá, gente? Forças, pessoas mesmo. Um consórcio, né? Que apoiou essa figura, que eu também acho, veja só, podemos estar enganados aqui, mas assim, eu acho que figura descartável. Mas essas forças, né, eu entendo da seguinte maneira, já de uns anos para cá, é como se tivesse, não é autorizado, mas levado uma visibilidade, a ignorância, a estupidez, né, essa violência no trato, os xingamentos e o afogamento da escuta, que no momento que você corta a possibilidade do diálogo estou enfatizando, da conversa, de ouvir o outro, você afoga tudo, você afoga a escuta também. Você rompe com essa troca que uma democracia tem, que uma comunidade tem, de um falar e o outro ouvir, e os dois poderem conversar, com narrativas, disputando, né, a que vence e a que perde junto, mas com toda uma máquina de propaganda que houve, no caso, aí vem na esteira desde o Trump, dos estadunidenses, usando esses dutos digitais e tal, as pessoas nas suas bolhas, inflamando, digamos assim, esse ambiente. Eu acho que a gente está lidando com esses problemas, né? O Brasil, com essas forças retrógradas, né, que disputam o poder, sempre o poderio econômico por trás, mas é o poder, e o inominável, eu vou falar inominável também, porque eu não gosto de falar o nome dessa figura. Eu ontem também, eu não pude, nos últimos dias, acompanhar muito, que eu passei dando aula o dia inteiro, né? Pauleira mesmo, até tarde da noite. Então, o que eu pude ver assim, de mais de algum debate e tal, que eu acompanho as nossas pós-TVs e tal, foi o Léo Stoppa falando, o pessoal lá comemorando, né, digamos assim, né,
a inelegibilidade, mas só para fechar aqui essa pontuação que eu fiz, eu tenho uma cautela também com o porvir. São 6 meses apenas, né, do governo Lula, já acontecendo isso. Agora, há outras figuras nesse cenário, né, muito fortes e que são emblemáticas nessa turma que a gente chama de extrema-direita, entendeu? E eles estão sendo usadas também agora, nesse momento, como forças de contenção para que o governo não ponha o Estado a serviço da sua população mais pobre. Esse é um cuidado que eles têm. Então, mantém o governo pressionado, com a mídia batendo, marcando cerrado, exatamente para inibir ações de compensação pelos crimes que o Estado comete cotidianamente contra a população mais pobre. Uhum. E, ao mesmo tempo, essa questão de promover caos e promover medo e promover toda uma série de dificuldades de governança, né? Então, acho que isso dentro da esteira do Eduardo, eu trouxe hoje uma coisinha do Foucault, que é na introdução do Antiédipo, né? Lembrando que nós começamos aqui com o Antiédipo, né, Valéria? Sim. O livro do Deleuze e Guattari. E que ele fala só. Pode. Posso só falar, só complementar isso que o Eduardo falou, né? Essa coisa da pressão do governo. A gente vê, por exemplo, sistematicamente querer tirar os ministérios, né? Tirar o Ministério da Saúde de uma das pessoas mais bem preparadas para isso. Quer dizer, uma pressão enorme em relação a isso. E para realmente precarizar, para voltar a ser o balcão de negócios, né? Porque é o ministério de maior orçamento, né? Além da precarização. Eu acho que... Tentaram tirar também a Marina e tiraram também dos indígenas. Sim, eles desestruturaram. Agora eles estão dizendo que vão remanejar, que vão reorganizar, mas, de qualquer maneira, isso é uma pressão sistemática, entende? É um absurdo. Isso daí. Aí, no caso, a população precisa realmente também agir. Eu acho que a gente ainda está sem, né? Tá todo mundo quietinho aqui. Eu acho que a gente precisava agir. O certo era a gente ter tido feriado ontem. Mas eu acho que o Eduardo fala muito bem. Quer dizer, não, o cara é um fantoche, o cara é um símbolo, o cara representa. Mas o que será que significa todas essas pessoas que apoiam? É isso aí que o Foucault vai falando. Ó. O inimigo maior, o adversário estratégico, o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que tão bem souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em nós todos, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essas coisas que nos dominam e nos explora. Que justamente isso aqui é por uma vida não fascista, né? Porque se eles conseguem fazer tudo isso, porque tem quem apoie. Sim. Então, tem 2 comentários aqui. Um da Silzia Maria, ela comentou assim: foram 4 anos longos de sufoco, mentiras diárias, ofensas diárias. Briguei sem querer com pessoas queridas que hoje perdi interesse de permanecer a amizade de tantas asneiras ouvidas. Nesse sentido, acho que muita gente realmente rompeu. Eu também tive muitas diferenças familiares, né? Porque são diferenças de visões de mundo, né? A gente está realmente falando nessa questão. E tem um comentário do Silvio: a extrema-direita reivindica destruir o ensino público. Isso é outra coisa que está no foco. Tanto que a reforma do ensino médio não foi... Ela foi suspensa, mas ela não foi totalmente retirada, entendeu? Mesmo um governo progressista está meio que segurando uma coisa que é uma aberração, né? Passa então, pela precarização dos professores, hein, Valéria? Também. Com a precarização dos professores, eu acho que eu ouço isso desde que eu sou criança, entendeu? Isso aí é um projeto, né? É que há realmente uma resistência. O projeto de precarização, isso é fato, né? Você ia falar, Eduardo? Sim. É uma coisa que a gente fala muito, né? Que se manipulam as massas, se faz a cabeça da população. É preciso questionar por que a população é assim tão frágil. Né? Que tipo de educação a população recebe?
Como é que elas são tão fáceis de serem enganadas, com mentiras crassas, com ignorâncias evidentes? É porque existe o campo da ignorância construído exatamente pela sabotagem continuada da educação. Eu não falei isso é um projeto, porque projeto, para mim, é coisa para o futuro, é um planejamento, isso é uma estratégia. E ela vigora desde muito tempo. Getúlio Vargas foi odiado quando criou a obrigatoriedade do ensino para pessoas de 7 a 14 anos, só. E ele foi execrado por isso. Monteiro Lobato, lá no princípio da República, quis fazer um projeto de lei que obrigava o Estado a ensinar as pessoas escravizadas, que tinham sido alforriadas, né, pela princesa Isabel, dizem assim, que o Estado ia alfabetizar essas pessoas. Ele foi barrado de início, não virou nem projeto. E eu lembro que eu li uma descrição dessa cena, que um fazendeiro senador chegou para o Monteiro Lobato e falou: ô Lobato, se você quer ensinar essa negrada a ler, quem é que vai pegar no cabo de enxada? Então a gente vê que a estratégia é manter a ignorância da população para ela ficar facilmente manipulável. E nisso a mídia empresarial é mestra. Ela utiliza o espaço da ignorância que é criado por educação precária para poder, com seduções e induções e mentiras e distorções, construir a mentalidade do povo. Né? Se, por exemplo, no ensino fundamental, as crianças já começam a entrar em contato com a sociedade, como é que funciona a prefeitura, o que são secretarias, como é que o poder público ganha dinheiro, como é que aplica, de onde vem, quem paga mais imposto, e fosse tomando intimidade com a estrutura social, no ensino médio já estaria falando do estadual, do nacional, de geopolítica mundial. Eu acho que seria mais difícil essa turba se instalar com tanta precariedade, ignorância e agressividade. Eles teriam que, no mínimo, ser mais elaborados. No mínimo, ter aquela direita civilizada, né? Você pode botar esse civilizado entre aspas, porque é só forma, não tem conteúdo. O conteúdo é a mesma perversidade. Mas é isso, o campo da ignorância... Eu acho que também a gente tem. O campo da ignorância e da desinformação cria espaço para essas figuras aparecerem periodicamente, gritando corrupção, corrupção, como um genérico total e acusando o governo de plantão, porque a corrupção não é do governo, é da estrutura do Estado, é da estrutura social. O nosso problema não é governamental, é estrutural. É preciso meter a mão nessa estrutura, estudar essa estrutura e modificar, tirar da mão do dinheiro. Tem que estar na mão da população. O ser humano tem que ser o centro de importância e não a economia. Isso é um trabalho profundo que eu não vi a esquerda fazer ainda. Mônica, você ia comentar? E a gente ainda encontra aqui esse território religioso das religiões neopentecostais, pentecostais, protestantes, que ocuparam exatamente um espaço que o governo deixou no vácuo. Né? Então, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, Eduardo e Lúcio, nós somos do Rio de Janeiro, a gente teve três mandatos seguidos do Crivella. Aquilo ali territorializou a Igreja Universal. Se a gente imaginar o tamanho da igreja em Bar da Rocinha, né, o tipo de território existencial, agora o Rio de Janeiro é o primeiro lugar que o inelegível vai, corre para lá, porque lá... Então, o que infelizmente aconteceu com o nosso Estado? Né? Então, a gente não pode esquecer essa questão, que é importantíssima, que o Eduardo fala, e esse território de culpabilização e de precariedade que a igreja evangélica ocupou, e também como a bancada evangélica. Ninguém fala em CPI do MEC, ninguém fala mais nada disso. O ensino religioso, quer dizer, olha como é que vamos... Aí que eu gosto do Genuíno, né? Corações e mentes, né? Tem que capturar corações e mentes. Ele diz, temos que conquistar, mas eles capturaram, né? Por vários vetores, né, de subjetivação. E, Mônica, só completando o que você está dizendo, e pegando o gancho aqui de uma pessoa, o Silvio Meri, ele colocou que a extrema-direita reivindica destruir o ensino público. Tá? Só pegar esse gancho aqui, porque eu acho interessante essa observação dele, porque essa sabotagem ela vai passar por algo que o Eduardo tocou, que é vou usar aqui uma expressão, sonegação do conhecimento. Tá?
que as esquerdas, eu vou botar no plural, elas também têm responsabilidade nisso, né? Os docentes também têm um pouco de responsabilidade nisso, né? Porque a palavra, a troca, a discussão, o conhecimento construído, ele tem que ser levado, tem que ser transmitido nos espaços de escola de uma maneira ampla, visando a formação, tá? De onde eu vejo, isso não ocorre plenamente, né? A academia, que eu também pertenço à academia, veja só, eu falo de dentro, eu sou professor universitário também. Nós ainda temos que construir algumas pontes para compreender essa sabotagem que está bastante avançada, porque a pessoa que vai frequentar uma faculdade, quem é? É o aluno do 3º ano do ensino médio. E agora, com a suspensão do NEM, que ele não está revogado, ele está suspenso, mas já está valendo. Para quem não sabe ou não lembra, hoje já não se dá filosofia para o 2º ano, sociologia não se dá para o 1º ano, nem para o 2º ano, ele não tem essas matérias, né? A redução de tempos de outras matérias foram agrupadas, né, em pacotes chamados Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, e cada docente com sua habilitação destinado àquilo. Racismo, por exemplo, que se tornou uma disciplina eletiva. Atenção, o nome racismo tornou-se, a questão do racismo, uma disciplina eletiva. Olha que coisa estranha. Algo que deveria estar presente em aulas de matemática, de geografia, de língua portuguesa com a literatura, de filosofia, de sociologia. Olha o perigo do que se torna depois uma narrativa. Isso que se torna na rede, nos disparos, depois narrativa também. Objeto de disputa dessas bolhas, que nós, inclusive, também estamos presentes nessas bolhas, né? Não é só apontar porque a extrema-direita, não. Um outro comentário que eu vi aqui, inclusive, para fechar essa fala rapidinho, que é da mesma pessoa do Silvio, que a extrema-direita reivindica destruir o ensino público e ele bota abaixo o orgulho de ser ignorante, misógino e autoritário. Aquele marqueteiro lá dos Estados Unidos, né? Como é que é o nome dele, meu Deus? Banner. Steve Bannon. Ele é marqueteiro, ele não é grande figura. Atenção, quem pensa que o Steve Bannon é o idealizador de algo e tal, é o dinheiro, são bilionários. A família Mercer está por trás dele, que bancou o pessoal da Cambridge Analytica, que bancou a SCL Group, que mexeu com o Brexit. O Bannon é o marqueteiro. O Banner também é marketing. Ele é um marqueteiro. Isso aí, o orgulho de ser ignorante, misógino, autoritário, é justamente uma propaganda de assunção, de tomar posse, fazer da visibilidade um status de estar aí dessa galera, inclusive familiares, inclusive conhecidos e amigos, que colocam naquele momento para fora. Vocês sentem a vontade de pleitear essas coisas que nós estamos vendo. E muitos ficam chocados, outros mais combativos, não tão chocados, mas é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, entendeu? Então, pessoal, desculpa. Não, era só para falar que a gente tem mais um convidado chegando aqui. Olha só. Aqui. Obrigado, viu, companheira? Obrigado, Massafé. Eu recebi o livro, viu? Muito atual o seu livro. Maravilha, boa tarde. Legal. Convidado surpresa, muito bom. Bem-vindo. Bem-vindo. Desculpa, Lúcio, você finalizou? Eu coloquei aqui porque eu achei, o Silvio tocou num ponto, que essa coisa para a gente não ficar do bem contra o mal, que eu acho que é uma postura muito ruim, não leva a lugar nenhum, é tentar compreender, para desmontar a coisa, né? Até para tentar desmontar, não é para acabar com essa máquina de propaganda, que hoje em dia a gente não vai acabar com a internet, gente, isso é burrice, isso tem utilidade, mas compreender como que os muros, como que as divisões se derreteram, se dissolveram com os comunicadores, com essas plataformas e tal. E isso é usado não só para educar, lives bacanas, vídeos bacanas, né, encontros legais ou outras coisas que possa fazer, mas também para propagar desinformação estratégica. Não é desinformação no sentido do erro, é estratégica. Pessoas que talvez não estejam tão bem a par de alguma coisa e que, dentro de bolhas, começam a receber, né, uma enxurrada de propaganda, uma enxurrada de palavra de ordem e tal, e, ao longo do tempo, elas vão acreditando, coisa que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato teve uma massa de propaganda muito forte.
Ela começa lá atrás, em março de 2014, vai prender, vão envenenar o doleiro, vai fazer aqui. Daqui a 1 ano e meio, pessoas que eram mais assim, talantenadas, elas começam a acreditar que tem uma batalha contra a corrupção e tal. E aquilo vem sendo construído com o que a gente está falando também de narrativas. Era só isso que eu queria colocar em cima do comentário aqui do camarada ali, Silvio, do Orgulho o Silvio está interagindo aqui com a gente. Mas, na verdade, assim, o que a gente vê, até pela fala do Eduardo, quer dizer, é um processo sistemático de manutenção da classe trabalhadora num lugar onde ela não tem acesso ao conhecimento. É mais até do que isso, é uma estrutura de como essa classe operária e a classe média deve pensar e agir, né? Então, todas as coisas são estruturadas para você pensar e agir de determinada maneira, né? E, por exemplo, no caso da rede social, outro dia eu estava vendo um negócio que eu nem sabia que funcionava dessa maneira. Você entra aí num Netflix da vida, o banner que aparece para mim de um determinado filme não é o mesmo que aparece para a Mônica, por exemplo. Eu não sabia disso. Há variados tipos de capa do mesmo filme, porque para variados tipos de pessoas que interagem de variadas maneiras, criando aí entendeu? Quer dizer, tudo que você não está escolhendo uma coisa que você está interagindo com um processo que vai reforçando crenças, reforçando visões de mundo. Então, assim, até a gente entender onde a gente está e que tudo que a gente faz dentro desse sistema que nós vivemos, ele está ele é analisado, né? Ele é computado, ele é classificado. Então, assim, é preciso realmente ter essa noção. Eu acho que, eu não sei, eu acho que a gente tem levantado essas reflexões, esse programa faz isso desde o começo, né? E essa questão do ensino é algo que a gente realmente está trazendo ao debate, porque ele é fundamental aí. Genuíno, aproveitando que você chegou agora, a gente está... Olha, eu vou fazer apenas uma entrada rápida. Primeiro, para agradecer o Massafera do livro que ele escreveu. Aliás, é uma brochura que tem um significado de uma grande obra, porque ele toca nesses problemas. E eu encontrei hoje no site Outras Palavras, no blog Outras Palavras, um artigo muito interessante, cujo título é Para trazer o corpo de volta à política. É exatamente colocando que nós estamos vivendo uma crise muito ampla e múltipla, o que ele chama no artigo policrise, é energética, é ambiental, é cultural, é social, é alimentar. Ela é uma crise ampla agravada com a guerra. Diante dessa crise sistêmica, ela se torna muito poderosa perante o sujeito. Ela acaba, vamos dizer assim, desafiando os sujeitos, porque ela é maior do que os sujeitos capazes de enfrentar a crise. É nesse quadro que a destruição, o discurso do ódio, o discurso da mentira, o discurso da degradação, o discurso da morte, o discurso da anestesia com a tragédia, para, diante da impotência perante a crise, se aposta na anulação dos indivíduos, dos sujeitos. E é claro que a política é a primeira vítima dessa ofensiva da crise, porque na medida em que a política é a construção de projetos políticos conscientes, projetos de autonomia, a crise quebra essa autonomia, quebra a autonomia dos sujeitos. Então, nesse sentido, eu achei uma contribuição importante, porque no caso da lição para a esquerda, nós dificilmente enfrentaremos essa crise só como uma plataforma econômica e social. Nós temos que enfrentá-la como uma plataforma múltipla, que trate das questões sociais e econômicas, trate do papel do ser humano no futuro, o papel do ser humano no mundo, e recolocar, vamos dizer assim, a ideia
do desejo, a ideia das aspirações, a ideia da força acima dos elementos destruidores. Porque essa visão de apostar no caos, né? O Lúcio trata muito bem disso, é só ver os engenheiros do caos, que foi citado agora no julgamento do Inominável, né? De um jornalista italiano, mostra muito bem isso, como a extrema-direita vem com um discurso de ganhar corpos, ganhar pessoas para uma prostração, para uma entrega, para uma destruição, seja o outro, seja a morte, seja a arma. Portanto, eu acho que é uma contribuição importante nesse debate sobre a dimensão da política hoje. Nós temos que entender que a política hoje ela tem que ser redimensionada com novos horizontes, com uma visão mais ampla e profunda, porque ela tem que tratar do imediato e do futuro. Numa crise sistêmica, você não pode deixar de tratar do futuro. A natureza do sistema, como mudar esse sistema, qual é a nossa utopia, qual é o nosso sonho. Porque se você não envolver o afeto das pessoas, se você não envolve o querer das pessoas, fica muito difícil você disputar com essa ofensiva da extrema-direita que usa principalmente as redes sociais para estabelecer uma relação, inclusive, de intimidade com as pessoas que têm acesso a essas redes. Eu queria dar essa contribuição, me solidarizar com essa iniciativa de vocês, de fazer sempre esse debate num terreno que não é comum na esquerda, mas ele é fundamental. E eu me lembrei hoje, viu, Mônica, viu, Valéria, nesse artigo que está no Outras Palavras, para repetir, para trazer o corpo de volta à política, a política ela tem que atrair corpos, ela tem que atrair uma dimensão ampla dos corpos em processo de construção, e não apenas numa questão formal, numa nomenclatura reduzida. Por isso que eu estou aqui saudando vocês, acompanhando um pouco, que eu vou sair porque eu tenho outros compromissos, não estava na minha agenda, mas eu faço questão de mostrar minha cara para vocês e para a comunidade que acompanha esse debate. Que maravilha! Para nós é uma alegria a sua presença aqui sempre. Eu até já anotei aqui o blog, né? Outras Palavras. Achei muito interessante o nome, né? Trazer o corpo de volta à política, né? E o corpo, esse corpo todo que é reprimido em todas as suas possibilidades, o corpo coletivo que é conduzido, né? Enfim, tantas coisas que a gente vai podendo refletir sobre isso. Eu vou deixar aqui também, gente, o link do livro do Lúcio. Você tem ele aí, Lúcio? Tem ele aí do seu ladinho, o seu livro? E aí... eu acho que essa coisa do corpo é exatamente fundamental, entende? Porque quando a gente está falando dessa coisa interpretativa, essa coisa transcendental, parece que nós não temos corpo, né? E ali, hoje, como eu estou trazendo Foucault um pouquinho, né? Ele fala, né, do mesmo jeito que Deleuze e Guattari se preocupam com as relações de poder, já o protestantismo se preocupa em controlar os corpos, né? Então, a gente tem essa questão que eu estava falando, né? E nós não podemos esquecer esse território religioso que se implantou aqui no Brasil, de repente, né? Assim, nas últimas décadas, muito rápido. Então, esse controle dos corpos, anestesia dos corpos, adoecimento dos corpos, não dá para os corpos serem políticos, estarem militando. Se estão corpos negados, é como se o corpo fosse negado. É submetido, subjugado. Inclusive, no limite, eles apostam na morte, porque o corpo deixa de ter uma dimensão de sujeito. A necropolítica e o fascismo. Isso aí já era uma questão do Guattari, quando dizia que por que um hospício não tinha um clínico geral? Porque o louco não tem corpo. Então, só fica doente da cabeça, né? Como se a cabeça fosse separada do corpo. Então, essa questão do corpo, por que a gente está tendo problema no Ministério da Saúde?
Por que nós tivemos o genocídio indígena? Por que nós tivemos a necropolítica da Covid? É o quê? É justamente essa política que mata, né? Os corpos. A gente tem que falar a verdade, são os corpos, porque sem corpo a gente não é nada. Parece que esquece, né? Então fica no transcendente, em vez de ser no mundo real. De que nós somos seres de corpo e mente, indissociáveis, né, Mônica? Claro. Há quem faça essa tendência. Aliás, como que a mente pode estar separada do corpo? Eu nunca entendi isso, gente. Porque se acontecer qualquer coisa que seja mínima no nosso cérebro, acabou. Então, faz parte de um conjunto. Sem funcionar o conjunto. E aí o ataque, fome, né? Doença, falta de habitação, sem a pessoa ter um lugar minimamente em condições feminicídio, racismo, morte da comunidade LGBTQIA+, eliminar povos originários, isso é uma dominação de corpos. Dominação, e, como disse o Eduardo, elimina, né? Quer eliminar, porque a gente, quando pensa nisso, a gente pensa também no nazismo, e não eliminou, não criou campos de concentração para exterminar toda uma população judaica, e negra, e LGBT, e tudo isso. Quer dizer, olha que situação que nós estamos. É grave, né? Temos que voltar a pensar na humanidade, concordo totalmente. Aí, porque está em jogo, Mônica, o sentido geral da humanidade. Qual é o sentido da humanidade diante do risco de colapso do capitalismo? É a bomba atômica? É o desastre ecológico? É o desastre energético? É o desastre dos imigrantes? É o desastre de um setor da população altamente rica, que tem 1% tem a renda de 50% do que é produzido, exuberando riqueza no fundo do mar ou no espaço aéreo. Então, é uma desagregação de um sistema que, para a esquerda se credenciar como alternativa, ela tem que ser antissistêmica. Ela tem que ser antissistema, senão ela não ganha as consciências dos corações para um projeto alternativo. Exatamente. Eu acho até que a gente deveria trazer cada vez mais essa questão dessa ideia de um mundo que possa ser que possa não ser capitalista, né? Claro. Que possa ter uma outra forma de existir, porque na verdade, assim, o que eu ouço de muita gente, assim, que até gostaria de um mundo mais justo, as pessoas não acreditam que isso seja possível, as pessoas não vislumbram essa possibilidade de existência fora desse sistema. Porque então, a hegemonia capitalista derrota a ideia da potência. Sim. Aí, para versus a ideia da submissão, da subjugação, da escravidão humana, né? E o sistema precisa sempre que alguém perca muito para que determinadas pessoas ganhem, né? Quer dizer, não é um sistema em que você possa ter um ganho de todos, né? E eu acho que a gente vive, ou você tem a demonização da palavra comunismo, socialismo, ecossocialismo. Quando você fala isso, as pessoas se arrepiam os cabelos, né? Porque também é uma visão também bastante específica de determinar. Então, é China, é sei lá o quê. Né? E acho que a gente pode criar o nosso sistema, né? O nosso, né? Que ele pode ser, desde que ele seja justo e igual para todos nas possibilidades, né? Vocês, assim, só para avisar o pessoal, eu estou colocando o link do Lúcio aqui. Lúcio, mostra o seu livro bonitão aí. Você conseguiu ele aí? O exemplar que eu dei para a esposa está aqui. Tem que ter um livro pelo menos, né? Deixa eu aumentar aqui só para todo mundo ver e deixar o link. O barato dele é o seguinte, né? Eu bolei a capa, mas o desenho dela
foi feita por um aluno meu do 3º ano do ensino médio, o Maicon Souza, né, lá no CIEP Ayrton Senna, lá na Rocinha, onde eu dou aula, e ele ficou muito feliz de poder... Eu pedi para ele fazer os elementos do desenho separados, né? Um pato, não preciso entrar em detalhes porque uma torre de petróleo, eu acho que é desnecessário também, for ler o livro e ver os vídeos, né, que se juntam com o livro. O tabuleiro de xadrez, onde não aparecem as peças brancas, só as pretas. Quem curte xadrez vai entender. O jogo de xadrez começa com a branca dando lance, né? A preta sempre joga depois. E o inseto com a bandeirinha dos Estados Unidos da América, da NSA, que a gente não pode esquecer, né, gente? Quando a gente vai lançar uma luz para discutir todos os detalhes, tudo que envolveu esse processo de golpe, que começa lá no Mensalão, na verdade, se a gente for ver a atuação que envolve o Moro com o Youssef, né? Um longo... Douglas Fischer. O Douglas Fischer, que é hoje viu, Marcelo? O Douglas Fischer, que é um procurador do TRF4, ele redigiu o voto do relator do orçamento do Supremo, do Mensalão no Supremo. Quando aparece pré-sal, eu estou lançando isso, que isso é uma construção, tá, gente? Não é pretensão de verdade absoluta, não. O pré-sal, isso gerou um olho muito grande em potências hegemônicas, né, que querem deter o poder. Os BRICS gerou um olho grande, muito grande. Então, no meu ponto de vista, quando a gente fala de 2013 para discutir aquelas manifestações, né, que eu acompanhei de perto, eu fui à rua 3 vezes, depois eu recuei, a gente está falando de algo que começou a ser construído antes. Aquele processo de espionagem todo que o Brasil e outras nações foram alvo, começou antes, é uma coisa lenta, que envolve muita coisa, que envolve muitos atores, que envolve infiltração de agentes políticos, que envolve Departamento de Justiça mexendo aqui na justiça daqui, que envolve insuflação pelas redes, como foi, gente, manifestações que poderiam ser de um jeito, mas acabam sendo de outra, e a opinião pública mundial, inclusive, comprando a ideia falsa de que a responsabilidade, o motivo daquilo é porque o governo estava ruim. Porque isso é que foi propagado. Tá entendendo? Então foram várias coisas juntando, né? E aí o Michael é o desenhista, né? É o cara que pintou isso aqui, né? Eu já coloquei lá no Instagram, inclusive, ele ficou todo prosa quando foi lançado o livro. Para quem se interessar, sem grandes pretensões, esse livro é uma coletânea de textos que eu vim escrevendo desde 2018, começa a ser publicado no início de 2019. Então, a graça dele é que foram feitos a quente, junto com a ideia de fazer em vídeo, que já é um esforço de poder botar para fora, de multiplicar de uma maneira mais aberta possível as ideias para a gente refletir com fundamentação, sem viagem, né? Com cortes em documentário e tal. Todo o processo que nós vivemos aqui é de uma maneira sofrida, né? Com prisões, com expropriações, com sabotagem econômica, foi uma coisa, né, encorpada. Então é isso aí. Agora, fechando esse ciclo e partindo para outro, que eu pretendo aprofundar essa analogia entre a mente humana e a máquina, mas não é dizer que nós somos máquinas, não fiquem preocupados. É fazer essa analogia para entender a dinâmica do efeito de disparo, de gatilhos que acontece com as tecnologias digitais, que a gente está vivendo isso. O Genuíno tocou, a Mônica reforçou, e eu vou dizer agora, para encerrar essa observação, a questão das relações presenciais, dos corpos, do olho no olho. A gente sofreu um corte aí com a internet. Não se trata de fazer uma crítica à internet. É ruim. Não é isso. Mas entre nos metrôs para ver o fenômeno que já tem há muito tempo no ônibus, todo mundo assim. Direto. Deixa eu só trazer aqui mais uma convidada que vai fazer uma passagem rápida aqui, que é a Helenira Vilela. Olá, mãe. Tudo bem? Tudo bem, gente? Lúcio, Eduardo, Genuíno queridíssimo, Mônica, Valéria. E aí, boa tarde neste sábado. Maravilha, obrigada. A gente está aqui com a felicidade aí dessa conversa. Então, pessoal, deixei o link do Lúcio aqui. Quem quiser, o livro dele está aqui, o link no chat para vocês adquirirem, que eu acho que é
uma coisa muito legal. A Helenira tem um pouquinho tempo aí, né, Helenira? Você está aí no meio da viagem, não é isso? Estou no aeroporto, vou embarcar daqui a pouco, voltando para Florianópolis. Tem pilhas de provas e diários para fechar no final de semestre letivo para a professora. Maravilha, maravilha, né? Mas assim, Helenira, só aproveitando aí os seus minutinhos, assim, a gente colocou aí num dos temas essa questão da misoginia desse país, né? E toda a perseguição, e agora que a gente tem N questões acontecendo, mas que a gente pode usar como metáfora a tentativa de cassação das 6 deputadas das mais combativas e atuantes, né? Quer dizer, todos os homens que fizeram uma série de coisas antes não são ou não são cassados, né? Muitos, assim, comprovadamente, como aquela do assédio da deputada Isa Pena, entendeu? Que não deu em nada, que não aconteceu em nada, entendeu? Não houve nenhum tipo de punição, né? Não sei se você quer fazer um pequeno panorama disso ou do que você achar mais interessante nessa semana que a gente teve aí pelo menos uma primeira vitória impedindo aí esse ser inominável, como diz o Genuíno, de se eleger nos próximos 6 anos, né? Então, se você quiser... É um inelegível. Inelegível, é um momento diferente de um Brasil que não terá Bolsonaro eleito a nada, né? Porque ele foi candidato a presidente confundindo. Eu não lembro quem foi, acho que foi a Célia Chacriabá que fez uma montagem dele dizendo que ia ser pedindo a Deus para ser deputado federal no último debate. Mas o Bolsonaro, ele foi tanto tempo eleito e viveu tanto tempo pendurado nessa máquina, né? Eleito por dizer bobagens, por atiçar e representar a misoginia estrutural do nosso país. E de repente não, né? Depois de um longo processo, muita luta, muita batalha, a gente consegue tirar ele desse lugar. Acho que o Bolsonaro não some como figura política, obviamente ele ainda tem um papel, ele é uma liderança que tem base popular, e essa base popular está diretamente ligada à misoginia estrutural do nosso país. É impressionante como a gente percebe um duplo mecanismo, né? Eu não sei se vocês conhecem a Valesca Zanello, de vez em quando eu falo disso. Ela fala muito da construção da identidade. Ela é uma psicóloga que faz estudos da construção dos afetos e da psique a partir da questão de gênero. E aí ela diz, as mulheres, a gente é validada normalmente pelos homens, e os homens são validados pelos outros homens. Então, no fim, os homens validam a construção de identidade pessoal das pessoas. E no caso dos homens, numa sociedade em que você tem muita desestrutura, muito desemprego, uma dificuldade de ocupar aquele espaço em que você é validado pelos outros homens, você tem a misoginia aflorada e, por outro lado, há um movimento, claro, das mulheres não aceitar mais o lugar onde a sociedade tenta nos colocar. A construção, a combinação dessas duas coisas com a crise do capitalismo é você mobilizar um neofascismo que tem na base o principal elemento motivador das pessoas aderirem ao neofascismo é a misoginia, por isso ela é massivamente masculina e massivamente de homens brancos. E aí, de repente, você não tem aquele símbolo, né? Porque o Bolsonaro é um símbolo desse processo todo, ele é uma liderança que mobilizou muito bem esses afetos, esse processo de construção e de identificação. É bom que se diga que, como isso tem uma base material que tem a ver com o desemprego, com a fome, com a falta de estabilidade, né? Para quem tem trabalho, não tem um trabalho estável, isso também dificulta muito, não pode trocar de carro. Por exemplo, para a construção da masculinidade, para essa validação pelos outros homens, ter um carro novo é uma coisa muito importante, né? E aí, quando você não consegue ter um emprego para ter esse carro, você vai tendo a sua identidade fragilizada e um campo aberto para você ser mobilizado por alguém que vai dizer a culpa é delas, então vá lá matá-las, né? Por isso aumenta muito os ataques às escolas. Mas ter o Bolsonaro fora de um lugar de legitimação dá um outro tom para o Brasil. Claro que ele perder a eleição foi o elemento mais importante disso, mas depois de perder a eleição, a cassação do Dallagnol, a deslegitimação do Moro e agora a inelegibilidade do Bolsonaro, eu acho que são um caldo muito profícuo para a gente ir lidando com isso. Isso não quer dizer que o lado de lá vai arrefecer os ânimos, de um certo ponto de vista, até vai
piorar, né? Eles vão se sentir mais atacados, mais fragilizados, mais necessitados de afirmar essa masculinidade tão frágil, tão tóxica, tão violenta, né? E eles afirmam essa masculinidade violenta pela violência, então acho que temos questões aí para lidar, mas é um processo interessantíssimo onde a gente está em transição e precisamos evoluir nele, né? Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer que a burguesia, o grande mercado, ele usou o Bolsonaro para os seus propósitos e pode simplesmente jogar ele fora amanhã e arrumar outro ou outra, né? Substituir. Eles fizeram isso muitas vezes, desde o Collor, passando pelo próprio Fernando Henrique em alguma medida, pelo próprio Aécio e agora lançando mão do Bolsonaro. A burguesia, o Eduardo Cunha, usa, joga fora, bota outro, o Moro, o Dallagnol, essas figuras não são estáveis. Então, eu acho que, por um lado, aumenta a violência, e aí as nossas deputadas precisam da nossa solidariedade, o MST precisa da nossa solidariedade, as mulheres negras da periferia, porque a violência contra elas vai aumentando. A gente tem um caso essa semana em Florianópolis, não sei se vocês tiveram conhecimento, da vereadora Carla Aires, que é uma vereadora lésbica, que foi mais uma vez ameaçada de morte. O cara diz que vai vender o Corsa para comprar uma arma para matar ela e para acabar com todos os homossexuais, enfim, por conta, olha que loucura, o argumento principal do cara que ameaça a Carla Aires é ser contra o projeto de dignidade menstrual. Olha como a misoginia é a base disso de uma maneira brutal, né? O neofascismo está associado a não aceitar dignidade menstrual. Mulheres não podem viver uma coisa que enfim, natural, e não podem ter apoio social mínimo, e isso faz incitar o cara a dizer que vai vender o Corsa. E aí também, né, olha, as metáforas todas que estão presentes, né, essa coisa de estar legitimado pelo carro, né, trocar... Vai vender o carro para comprar arma, para matar a lésbica por causa da dignidade menstrual. Olha que construção mais representativa disso que nós estamos falando, né? Então, acho que é um momento de virada. Precisamos muito defender as nossas deputadas, elas estão enfrentando, e aí eu queria conclamar, eu tenho falado muito isso, eu acho que os nossos deputados têm por obrigação, porque a gente tem homens que se legitimam por outros homens, eles precisam ser parados por outros homens, não dá só para elas enfrentarem, como continuam e vão seguir enfrentando, porque são muito fortes, mas os homens têm a obrigação de se colocar. Tem um episódio que aconteceu semana passada, e aí eu vou parar de falar que eu falo demais, eu vou encadeando uma coisa na outra, né? Que foi a história do Evaí de Mello, né, dizer que a Janja é a abóbora que está do lado do Lula, que impede o Lula de ter celular por causa E a Dilma também. E a Dilma é a mordoma, Esse cara, eu acho muito simbólico isso, menos pelo que ele fala, que claro, é simbólico dessa misoginia que eu estou falando, que é associada ao neofascismo, que é associada ao processo de exploração, que é associada à crise do capitalismo, mas acho simbólico que a única pessoa que fala alguma coisa é Elisiane Gama. E ela diz, olha, não aceito. Mas ela fala sozinha. Não tem um cara nosso lá para olhar e dizer, cara, você não pode tratar as mulheres assim, você não tem o direito de falar da Janja e da Dilma desse jeito, elas merecem respeito, você tá quebrando decoro. Não tem um cara para abrir a boca. A Elisiane Gama fala sozinha e ninguém comenta a fala dela também. Ela fala e fica no ar, assim, fica parecendo assim, né, voltamos do comercial e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Então é preciso que os homens entendam que, primeiro, vocês são quem mais morre. As pessoas que o machismo mais mata são homens, não são mulheres, não são crianças. Homens matam homens se matam, homens morrem na violência do trânsito, homens morrem com arma, homens morrem porque não se cuidam, não cuidam da própria saúde, não sabem se cuidar, porque a misoginia cria neles um impedimento de autocuidado muito... Então, os homens precisam ser feministas em autodefesa. Essa é uma questão. Se vocês gostam de vocês mesmos, vocês querem viver mais, querem viver bem, tem que ser feministas. Para se defender de si próprios, né? Para não morrer no meio de uma briga, no bar, no trânsito, porque morrem. Morrem massivamente. 90% dos homicídios do mundo são cometidos por homens contra homens. Então, vocês estão se matando. Suicídio é mais entre homens, encarceramento é mais entre homens, violência é mais entre homens, trânsito é mais entre homens, então vocês morrem. Então não é por defesa nossa, vocês precisam ser feministas em defesa de causa própria.
E nesse processo, vocês precisam desautorizar, porque precisa ser um homem, porque o homem só vai reconhecer outro homem dizendo que está errado. Ele precisa ser desautorizado por outro homem. E aí eu estou achando que está faltando muito, assim, tanto na defesa das deputadas, quanto no posicionamento em relação a essas coisas. Os homens estão ficando encostados aí, falando, eu não vou me meter, isso não é problema meu, isso é problema das mulheres. Não é, né? Esses caras que acabam matando crianças em escolas são autorizados por falas como essa. Então, acho que esse é o momento. E aí é muito importante socialmente que o Bolsonaro seja desautorizado. Quando perde a causa na justiça para Maria do Rosário, quando se torna inelegível, ele precisa ser socialmente desautorizado. Bolsonaro ser socialmente desautorizado diminui a quantidade de ataque à escola. Claro que não é direto assim, mas existe uma correlação bem forte entre essas duas coisas. Então, homens ajam, né? Quando você vê um cara sendo misógino, sendo machista, sendo racista do seu lado, você tem obrigação de cortar, desautorizar, se ele botar uma foto de uma mulher numa situação. E, por último, estou odiando o fato de que muita gente está fazendo um meme com o Bolsonaro num corpo de mulher para falar da inelegibilidade dele. Ser mulher não é xingamento, gente. Então, parem de botar o rosto desse homem misógino, racista, machista, branco no corpo de mulher, porque isso seria um elogio. Ele não merece o elogio de vocês, ele não mereceria ser mulher, ainda que existem mulheres péssimas, e ser mulher não é o xingamento. Então, botar o rosto dele no corpo de mulher, com cabelo de mulher, com roupa de mulher, teoricamente, não é um xingamento, é um reforço à misoginia da sociedade, porque considera, e aí nós não podemos fazer isso, que ser mulher é um xingamento, ou é alguma coisa secundária, ou é uma forma de desfazer da pessoa. É inferiorizada, né? A mulher é hierarquizada, então a questão toda da misoginia justamente é isso, né? Dentro da hierarquia, nós mulheres somos inferiores, temos que ser submetidas, nós não temos direito a voz e fala, voto foi uma luta para conseguir votar. Então, por que será, né, que justamente as conquistas todas feministas, conquista das mulheres, quantos séculos nós passamos sendo oprimidas, e agora por que é isso que vai ser atacado? Vamos perder os nossos direitos conquistados, tudo isso, que não é nenhuma vantagem, simplesmente... E aí eu acho interessante trazer o devir mulher, né? Que dentro da filosofia não tem devir homem. O devir é devir mulher, justamente na questão da sensibilidade, na questão das lutas, nas questões de tudo, né? de menos sendo apropriado pelo sistema. Então, é importantíssimo isso, misoginia, machismo. Nós, mulheres, temos que ganhar menos, voltar tudo para trás. Quer dizer, olha quantos retrocessos, olha que problemão que a gente está aí, gente. Muito complicado. E aí a gente volta a falar, hein, gente? Eu sou um saco. A religião protestante. Pode olhar, o território religioso protestante, a Bíblia protestante, a questão da posição da mulher com relação nessa religião, no cristianismo. Olha que situação. Oi, tá dando uma travadinha, Mônica. Travou aí. Tá dando uma travada. Voltou? Fala aí um pouquinho. Uhum. Fala aí um pouquinho, Mônica. Fechou seu som, fechou seu som. Seu som tá fechado, Mônica. Todas as religiões fundamentalistas. Voltou agora? Voltou? Ficou um pouco as religiões cortado. Fundamentalistas. Todas. Sim, sim. As religiões fundamentalistas. Todas, tanto a islâmica como a cristã. A mulher é colocada num nível inferior, numa problemática. Aí vem aquela coisa do medo do homem ocidental. Lembram disso? Do medo do homem ocidental? A mulher, associada à bruxa. Então, quer dizer, é um problema, né? A gente tem que enfrentar, realmente, a gente precisa enfrentar isso, e precisamos dos homens que estejam juntos com a gente, porque todos perdem.
Exatamente. Até Deus é pai. Até Deus, é isso mesmo, Eduardo. Até Deus, não tem deusa. Me desculpem a quem crê, mas é por isso que não dá certo, né? Se Deus fosse mãe, dava bem certo. Era bem melhor, né? Deus é pai, dá certo. Mas antigamente era deusa, porque a coisa de ser divino era de produzir uma nova vida. Isso é que é o símbolo de divindade, e quem produz vida, até que aconteça alguma mutação, são as mulheres. Agora é um problema, né? As civilizações. As civilizações antigas foi perseguida na Inquisição, Mônica. Na Inquisição. Então, e aí vai voltar, a gente tem que falar da psicanálise, né? Quer dizer que a mulher tem inveja do homem, do pênis. Não, nós temos peito, bunda, fazemos outra vida. Tudo é invertido, gente. A gente tem que pensar que território é esse de sociedade, de civilização que a gente está vivendo. Exatamente. Genuíno queria falar, né, Genuíno? O som. Abre isso. Tá sem o sonzinho. Tá sem o som. Tá sem o som. Da Helenira, fica uma conclusão. Nós não podemos nos contentar apenas com a cassação legal dos direitos do inominável. Nós temos que travar uma luta no plano das ideias, no plano dos valores, no plano dos afetos, no plano das várias formas de atuação política, para que a derrota se dê no terreno em que eles envolveram a população com essa captura diante de valores misóginos, valores escravistas, valores de subjugação. Então, é uma disputa de corações e mentes de maneira muito radical e não apenas a gente se contentar com uma decisão judicial. É algo muito mais profundo, porque a decisão judicial pode ter uma outra, pode surgir um outro líder, mas, no fundo, nós temos que enfrentar essa onda da extrema-direita no Brasil e no mundo. E para enfrentar essa onda da extrema-direita no Brasil e no mundo, nós temos que focar no sistema que produziu essa extrema-direita, que é a crise do neoliberalismo nessa situação de colapso. Essa situação de colapso, ele não cai por si só. Vai depender da consciência, da organização, da mobilização. Vai depender dos sujeitos se rebelarem contra o sistema. E eu acho que é muito importante que a gente está governando o Brasil com um governo progressista, mas a gente se dá conta de que as nossas tarefas não são apenas administrativas e econômicas e sociais. São também, mas é preciso ampliar para ganhar elementos de uma nova hegemonia política, porque nós estamos numa certa encruzilhada. Quer dizer, a encruzilhada de construir um caminho de transformação e de reconstrução do Brasil em outros modos. A própria inserção do Brasil no mundo vai exigir isso, porque o futuro da humanidade está colocado em risco pela crise de colapso do capitalismo. Mas como ele não cai por si, tem que ser derrubado, ele não morre de morte morrida, ele morte matada, é fundamental as articulações políticas com esse objetivo. Olha, pessoal, um grande abraço para vocês, tá bom? Obrigada, Genuíno. Obrigada. Beijo, Genuíno. Saudades. Um abraço, companheira. Até mais. Venha sempre. Tá bom. A gente gosta, né? Pessoal, olha, do chat, só um aviso para vocês. Eu tô com alguma dificuldade aqui de internet, eu não consigo rolar os comentários. Então, eu não tô conseguindo pôr os comentários de vocês. Pode ser que daqui a pouco melhore, tá bom? Mas aí, só dei uma... Agora, hoje, gente, hoje temos vários, assim, bolsominions agressivérrimos aqui no chat, viu? Já dei uma bloqueada, porque não é assim discordar, é discordar e ofender no baixo calão mesmo, entendeu? É muito horrível isso, né? O Lúcio me viu também. Falando no idioma nativo deles, né? Só merda, cu, pau, todo tempo é isso. Nossa! Só sabe argumentar assim. Isso é argumento para eles. Não tem argumento, né, Eduardo? Não é argumento. Só agressão. Agora, eu queria só fazer um comentário em cima dessa questão, juntando
mulheres e religião. Eu tenho muito medo, gente, dessa Michelle Bolsonaro. Da mesma maneira que eu tinha medo do Moro, que o Moro me parecia uma pessoa ruim mesmo, assim, um cara ruim. Essa Michelle, ela é perigosíssima, porque ela está unindo essa coisa fundamentalista e radical e uma legião, né? Não teve aí, eu não consegui ver em detalhes, mas teve um fato da polícia militar num evento religioso. Não sei se vocês viram isso, foram uns dias atrás. Eu não vi com muita... Não é um evento, é muito pior. É uma associação da Igreja Universal com as polícias para promover uma relação intrínseca. Já tem mais de 70 eventos em que o evento da polícia acontece dentro das instalações da Universal, e a Universal faz uma preleção ali no início, que eles chamam de alguma coisa tipo acolhimento, mas não é essa palavra que eles usam. E aí, onde os policiais podem ser recebidos espiritualmente, mas que isso não, supostamente não seria religioso, supostamente não seria obrigatório, só que é tudo mentira. É no horário de trabalho, os caras, contando o tempo de trabalho, vão fardados com os carros de serviço para fazer uma atividade oficial da polícia, e isso aconteceu em mais de 20 estados. Isso é gravíssimo. Isso chama Polícia Universal, uma coisa assim, Força Universal com a polícia, tem um nome, e é gravíssimo, isso é perigosíssimo, porque eles estão pegando o braço armado institucional estrutural do Estado e estão doutrinando eles para o fundamentalismo religioso, o que vai aumentar a misoginia, o racismo, a opressão, a violência da polícia, porque aí eles passam, além de tudo, a serem autorizados por Deus a serem violentos, e para corresponder ao projeto de Deus. É gravíssimo o que a Universal está fazendo. E a gente tem que agir. A Universal, esse problema da Universal, esse problema todo que a gente tem com os neopentecostais, isso é antigo. Nada mudou. Eles não Cadê a bancada evangélica? Nunca. Como é que pode ter uma bancada evangélica? Entende? Ninguém está mexendo nisso. Cadê a questão do México? O Estado laico, bancada evangélica, é um disparate. É um disparate. É um absurdo. Realmente, eu não tinha... falando livremente nos canais de televisão deles, televisão aberta. Entende? Barbaridades, continuam fazendo a mesma coisa que faziam antes. Entendeu? Nós já vimos, o inelegível já chegou no Rio de Janeiro, que é o reduto político dele. Olha bem, olha aí o que nós estamos constituindo em termos de território político. Ninguém fala neles, né? Exatamente, exatamente. Olha, duas coisas aqui. Tem um comentário que fala assim: a esquerda erra. Oh, meu Deus, perdi aqui. A esquerda, mas era. A esquerda erra com a pauta do feminismo. Não, a esquerda erra com a pauta do feminismo, porque assim promoverá a Michelle. Eu não acho que a esquerda erra com a pauta do feminismo, mas essa visão de identitarismo, isso tá inclusive no campo da esquerda, né? As pessoas, toda vez que você se depara com essas questões, tanto nas questões do feminismo, como nas questões de gênero, como nas questões, sei lá, raciais, sempre vem essa visão de que estamos mexendo em vespeiro e que vamos perder o foco, né? Eu acho que são lutas partilhadas e importantes, entendeu? E fundamentais, né? Então, eu queria... Helenira, você tem quanto tempo? Você tem 5 minutos? Tá, então, eu queria só que você comentasse isso. Depois eu tenho duas coisas para o Eduardo e para o Lúcio aqui, para a gente finalizar. E tem gente brigando comigo, Lúcio, que você tem que concluir o seu pensamento. E você vai concluir. Eu interrompi você. Vai lá, então, só para eu sair mesmo. Bom, gente, deixa eu explicar. O Karl Marx, não sei se vocês ouviram falar, vocês estão falando isso aí no chat? O tio Carlinhos. Falava, o tio Carlinhos, tio Carlinhos, ele falava de uma coisa que é a classe trabalhadora concreta. E como é a classe trabalhadora concreta no Brasil? Ela é mulher e é preta.
Então, quando não é possível discutir absolutamente nada na classe trabalhadora brasileira, sobre a classe trabalhadora brasileira, se você não considerar que estruturalmente o Brasil é montado em cima do estupro, da escravidão e das capitanias hereditárias. E aí, assim, não existe discutir, não é possível separar. Quem votou no Lula? Vamos falar bem pragmaticamente, objetivamente. Quem votou no Lula? As mulheres pretas pobres do Brasil. Se não fosse, se a gente não for capaz de dialogar com essas pessoas, nós não ganhamos a eleição. Eu não estou nem falando de um projeto humanitário, de parar de torturar pessoas que ganham menos, trabalham mais, apesar de estudar mais, ganham menos. Não, eu estou falando pragmaticamente, não existe luta da classe trabalhadora brasileira sem considerar a misoginia e o racismo, porque eles são estruturais. Não existe separar isso. E não é à toa que hoje, e há uns anos já, os principais movimentos que põem gente na rua no Brasil para enfrentar o fascismo, para enfrentar o Bolsonaro, são justamente o movimento feminista e o movimento negro. Então, você que diz isso, você não está olhando a realidade concreta como o tio Carlinhos mandou você olhar. Você está vivendo no idealismo do operário de macacão europeu, que não existe aqui. Não existe, não tem indústria, não tem operário de macacão, não tem organização, não estamos falando de indústria têxtil. Aliás, se você for na indústria têxtil de Blumenau, as poucas que ainda tem empregado com estrutura fabril, dentro só tem mulher trabalhando. A maioria virou facção, as pessoas estão trabalhando dentro de casa e trabalha mulher, criança, velha, todo mundo junto, 12 horas, 18 horas por dia. Mas as poucas que continuam tendo parque fabril, entra lá, só tem mulher dentro. Então, assim, querido, vai olhar para a realidade concreta e descubra. E outra coisa, que foi um erro que cometemos, toda vez que a gente não fala de aborto, que a gente não fala de diversidade sexual, que a gente deixa esse terreno para monopólio da direita. E aí eles falam sozinhos. E sabe o que acontece quando eles falam sozinhos? A gente perde. Nós fomos derrotados todas as vezes que nós nos omitimos sobre esse tipo de debate. Eles ganharam o terreno todo e derrotaram a gente em tudo, inclusive a eleição do Haddad, inclusive eleger Bolsonaro, porque tiveram o monopólio desse debate. Então, se a gente se omite, eles ocupam o espaço e ganham a eleição para fazer a reforma da Previdência na pauta do feminismo que a gente se omitiu em fazer. Obrigada, gente. Eu vou pegar um avião, senão eu vou perder ele. Beijo, um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Boa viagem. Boa viagem. Muito bom. Hoje tá com gente surpresa, genuíno, tudo. Gente, pessoal, me perdoe, é que eu não tô conseguindo rodar os comentários, tá? Eles travam, eu rodo, eles travam. Eu vi que tem um superchat, vou ver se eu consigo chegar nele. Mas eu não estou conseguindo passar... consegui chegar no superchat. Aí ele falou assim, por amor, leia os chats sobre Campos Neto, personificando a crueldade do bolsonarismo e oportunidade para bater com falas de Luísa Trajano, Amoedo, Fiesp, dinheiro. Obrigado, Fernando Elias. Eu não estou conseguindo ler, tá bom? Mas assim, isso é outra batalha, né? Campos Neto, é outro negócio aí, Campos Neto, como é que a coisa fica. Mas olha, só para organizar, Lúcio, só para você finalizar a sua fala, que era sobre os celulares, parou no momento que você estava falando do metrô, e eu vivencio isso, não tenho mais carro, eu estou andando toda hora de metrô e tal, lá o povo... Né? Vamos puxar então, bem rapidinho. Aliás, eu não quero mais carro, eu quero metrô, transporte público. Chega também. Na verdade, se encaixa com o que a gente está falando aqui ainda, tá? Mas assim, quando eu estava dizendo que no metrô, nos ônibus, né, as pessoas olhando, veja só, não é uma puxada de orelha em todo mundo, inclusive em mim, não. É uma constatação de uma coisa muito séria e que eu defino isso às vezes como assim, meio que infância dessa era digital tão veloz, com coisas surgindo tão rápido. Infância no sentido de que a gente precisa ficar puxando a barra, né, do que não pode, tal, do judiciário, até que aprendamos, né, a usar de um outro modo isso aqui. Só para compartilhar com vocês uma coisa. Isso que eu vou dizer, eu já percebi em sala de aula. Eu dou aula para jovens também, bem jovens, ensino médio, né?
essa coisa do agarrado do smartphone, gente, que isso aqui é conexão constante. Né? Muita gente deixa isso aqui ligado o dia inteiro. Né? Põe para carregar e tal. Então é o barulhinho, é a mensagem, a relação com o trabalho mudou. Né? A Helenira saiu, senão seria uma continuação de discussão muito boa sobre isso, que mudou. Por quê? A gente é acionado agora, sabe, em qualquer hora. Você pode ser acionado a qualquer momento, isso aqui é conexão constante. Eu já notei em sala de aula, gente, com mais de um aluno isso. Quando a gente consegue fazer com que deixe um pouco de lado o smartphone para a gente trocar, né? Trocar olho no olho, falar, podemos escutar e eu escutar a pessoa, né? E não ficar... Isso aqui dá para fazer pesquisa também. Que o garoto, a garota coloca o celular de lado para olhar e prestar atenção, a gente poder trocar em sala, alguns, não são poucos, eles deitam. Eu já percebi isso várias vezes. O que eu quero dizer com isso? Que eu estou falando agora como psicólogo, tá? Que essa questão envolvendo um fenômeno da percepção, né? Isso já vem sendo alterado em mais de uma geração para cá. Mas, mais uma vez, eu não estou colocando na esfera do bem e do mal, né? Não estou demonizando as tecnologias digitais, não é isso. O que eu estou dizendo é que não adianta ter pressa, que para lançar uma compreensão sobre o que isso vem modificando, do que as pessoas recebem de propaganda, de publicidade. A Helenira saiu daqui falando a questão da PM num evento evangélico, não foi isso? E que aí passa-se a aceitar que o evangélico use arma e tal. A gente conversou da última vez, o Eduardo estava presente, sobre a engenharia de consentimento, que o Eduardo Bernet usava nas propagandas, usando a captação de dados e informações quase que inconscientes que as pessoas colocam na rede. Para quê? Para a propaganda poder ser direcionada para ela ou para grupos. Targeting, microtargeting. O que eu quero dizer com isso? Fabricar consentimento não é uma invenção que eu estou fazendo, nem do Eduardo Bernet. O Chomsky trata isso no livro Mídias. É fazer com que seja naturalizado, entre aspas, por exemplo, um religioso usar arma e matar para defender as ideias dele. Entendeu? Essa é uma etapa dessa disseminação de propaganda que a gente tem que entender isso. Eu não digo nem para combater, porque combater já dá uma conotação, mais uma vez, do choque, mas para desmontar a coisa. É mais do que combater, entendeu, gente? É desarmar e desmontar esse negócio. Isso é muito sério. Tem muita gente que embarca nisso e fica fácil você etiquetar o fascista e tal, não sei o quê, e às vezes a pessoa está pirando naquilo ali, né? Ela está consentindo com aquilo ali, enquanto muitos de nós, mais uma vez, para pegar a fala de todo mundo aqui que falou, a inércia, a paralisação dos homens, a colega Lenira saiu, diante de certas atitudes e tal. A gente está vivendo nos últimos 12, 13 anos um efeito esquisitíssimo de fadiga, de narcose. Agentes políticos, inclusive. Narcose como? Uma paralisia. Né? Porque a manifestação de 2013, por exemplo, veio resultando depois de uma outra coisa, não quer dizer que não possam haver outras. Entende? Então, concluindo a fala, quem falou foi o Giancarlo, não é isso? Giancarlo. Era isso, que a gente está vivendo uma era, tá? Que a gente está muito uma hiperconectividade, está com uma outra relação com a comunicação, está com uma outra relação com as propagandas que nos chegam massivamente, e a nossa mente, coladinha no nosso corpo, não são dissociáveis, como alguém lembrou aqui do Spinoza, né? O Spinoza era um filósofo que dizia que mente e corpo eram modos, né, da expressão do Deus natureza. Entendeu? Então, elas estão juntinhas, o que o corpo sente, a alma sente, o que a mente sente, o corpo também sente. Né? Então, nós temos que tomar, não é cuidado, mas ter atenção com essas novas metodologias, novos métodos de propaganda que são usados muitos pela extrema-direita atualmente, mas que muitos de nós desconhecemos. A gente não está se ligando, prestando atenção, para saber desarmar isso, se preparar para o porvir. A inelegibilidade do Bolsonaro não quer dizer que eles não vão ter uma outra pessoa, uma outra figura para colocar, né, para tentar novamente assumir o poder, coisa que eu espero que não aconteça. Né, e que eu vou lutar muito para que não aconteça também. Maravilha, maravilha. Agora eu já levei bronca porque o Eduardo não está falando. Só estou levando bronca hoje aqui, Eduardo. Eu queria sugerir a ideia de criar-se uma matéria nas escolas a respeito da comunicação virtual, das propagandas, da captura de informações, das seduções,
Do mesmo jeito que tinha que ter também aulas de interpretação de mídia, para perceber a psicologia do inconsciente na publicidade, as induções, as seduções, né, os condicionamentos, a criação de valores artificiais que não são nossos, não são naturais, não brotam do coração, são plantados no nosso inconsciente, aquela ideia de vencer na vida, de ser melhor do que o outro, porque o carro é melhor, porque o celular é melhor, porque a casa é mais bonita, né, e esquecer a alma do ser humano. Quando eu falo alma, eu não falo no sentido religioso, eu falo da parte abstrata, do afetivo, da criatividade, do caráter, da solidariedade, das formas de se relacionar, dos sentimentos que a gente emana e que a gente provoca em torno da gente. Isso é a alma da pessoa. É aí que mora a realização. Porque se você se deixa levar pelas induções, seu objetivo vai ser enriquecer. Só que eu escutava isso da minha mãe, quando nos clubes que a gente frequentava, algum evento, alguma coisa assim, ela apontava para aquele cara ricaço, dono de várias empresas, falava, aquele ali é que é rico. Porque eu jogava bola na favela, que era no fundo da minha rua, eu morava numa rua sem saída na Tijuca, e eles diziam que era rico. E eu não me sentia rico. E eu perguntava em casa, mãe, nós somos ricos? Não. Realmente, meu pai tinha uma Kombi, aí não ganhava dinheiro suficiente para viver a farta. Aí ela me apontava os ricos de verdade. E eu, criança, ainda observava a fisionomia. E alguma coisa me dizia que aquelas pessoas não estavam bem, que não eram boas pessoas. O semblante sempre carregado, ou arrogante, ou tratando mal os mais pobres, os servidores. Sabe? E eu vejo que quem não tem afeto não fica bem. Então, para mim, a maior riqueza é o afeto. E se essa riqueza obriga a gente a desconfiar dos afetos, essa riqueza propagandeada, induzida, leva a gente a desconfiar dos afetos, a gente pode ter muito dinheiro, mas vai ser infeliz. A gente tem que buscar na vida a satisfação interna. E a satisfação não vem do excesso. Ela vem da harmonia de você com o seu coletivo e de você com a sua consciência. Que, para mim, essa pode ser chamada centelha divina. É a consciência na cabeça de cada um. A consciência acima da conveniência. Porque essa instrumentação toda leva a gente a colocar a conveniência na frente da consciência. Faça porque todo mundo faz assim. Não, mas viola minha consciência, mas você tem muitas vantagens. Foi o que eu ouvi quando eu falei, eu não quero mais ficar no exército, eu não quero mais ser oficial. Porque eu que comando meu dedo, não quero atirar em quem recebeu uma ordem e tem que matar uma pessoa. Receber uma ordem que tem que ir para uma guerra. Eu não quero abrir mão da minha consciência. Mas você tem aqui garantia, aqui você tem plano de carreira, é a única profissão que você se aposenta e é promovido, ganha um aumento de salário, você tem um plano de saúde perfeito, você tem hospitais militares, você tem moral social, você tem porte de arma, você tem autoridade. Tudo isso para vender a minha consciência. Aí que eu percebi que o mercado de consciência paga muito bem. E compram profissionais de alto gabarito para fazer o trabalho do Eduardo Bainais, sobrinho do Freud, diga-se de passagem. E, aliás, eu quero recomendar o filme, é O Século do Ego, feito pela BBC, que trata exatamente da formação da mentalidade atual. Antes da psicologia do inconsciente ser colocada na praça, o centro da sociedade era a família. Hoje, o centro da sociedade é o consumo, é a propriedade. Antes, se você fabricava, vamos supor, uma máquina de lavar, você dizia, minha máquina é barata, fácil de operar, lava bem e dura muito tempo. Hoje, não. Hoje, a minha máquina de lavar dá moral, dá status, é para pessoas que são amadas, é a comercialização do sentimento, é a falsificação de tudo. A gente está numa sociedade toda falsificada e a gente é empurrado para uma vida falsificada. Daí tanto consumo de antidepressivo, porque você chega nos 35 anos e não sabe por que você tem tanta angústia. Eu já ouvi de gente que me deu carona. Cara, eu sou o mais rico da minha família, era para eu estar feliz da vida, mas eu sinto um vazio enorme. É claro, mano, você não está se realizando. Dinheiro não é a finalidade da vida. A finalidade da vida é a satisfação. E ela vem por outros caminhos. É claro que é preciso dinheiro, mas não mais do que o necessário. Além do necessário, ele começa a ser problema, porque você está numa sociedade de miséria. Se você tem excesso, você já está em risco. Né?
É preciso a gente enxergar a realidade além do que é mostrado para a gente, porque a falsificação ela é feita no próprio modelo de ensino, nas novelas, nos filmes, nas séries, né? Nos jornais, nos noticiários. Indução para todo lado. É preciso a gente perceber isso. Eu, com 19 anos, em 1980, eu disse, nessa sociedade é tudo mentira. Tudo mentira. E de lá para cá eu fui só confirmando nas minhas observações, que passaram a ser bem secas, né? Da rua. Eu passei a estar à margem do que é considerado digno de respeito na sociedade. Mas ali eu estava respeitado por mim mesmo, e para mim meu próprio respeito é imprescindível. Para eu estar bem enquadrado na sociedade, e várias oportunidades eu tive, eu precisava faltar com respeito comigo mesmo. Então eu fiquei com o meu próprio respeito e andei na marginalidade muito tempo, e isso clareou muito a minha visão de mundo. Agora eu já estou até mais confortável, porque a internet me fez mais conhecido e meu material está vendendo mais. Então eu não estou passando perrengue como a Mônica veio passando lá na Santa Clara, com 3 crianças. Bom, é isso. Você falou que queria acabar às 5h30, né? São 5h32. Tô achando que vai demorar um pouco. Mas eu concordo com Posso tenho só... que falar a Oi, mentira, né? A gente está vivendo... Eu concordo com o Eduardo, a gente já tem falado sobre isso, né? Falamos até um dia lá no portal Fim do Tempo do Lúcio. É tudo mentira. E é por isso que a gente falou mentira, misoginia e manipulação. Viu quantas vezes o Alexandre Xandão falou mentira, mentira, mentira? Quantas vezes estão falando? Aí eu queria que o Eduardo me explicasse por que ele botou o que é mentira. Eles falam que é inverdade. Os caras não falam mentira, eles falam inverdades. Eles não falam mentira, é inverdades. Que porra é inverdades, rapaz? Então vamos falar em mentiras. Inverdade é ótimo. Né? Ele está depondo na CPI, ele está cometendo inverdades. Não, ele está mentindo, cara, descaradamente. Vamos falar a palavra certa, né? E tinha pós-verdade também, não tinha? Pós-verdade? Não lembro. Tinha esse termo. Do mesmo jeito que mentem para a gente, né? O tempo todo. É arrogância isso aí. Mas do mesmo jeito que mentem para a gente, desde que a gente é pequenininho. Mas eu queria só fazer pegando aqui alguns comentários aqui, Eduardo, que até, por exemplo, teve um que falou assim, a gente não pode romantizar a pobreza. Eu queria até que você fizesse algum comentário em cima disso, porque, na verdade, eu acho que a grande questão é a gente mudar os parâmetros do que nós entendemos como saudável, né? Por exemplo, a gente vive para comprar, né? A gente vive, nos é induzido, compre isso, compre aquilo, e nada dura, tudo quebra, custa caríssimo, entendeu? E você perder esse vício, porque isso é quase que é um vício, né? Que na maioria, que a gente acaba em algum grau, em alguns momentos, a gente acaba estando viciado nisso. Eu confesso que desde a pandemia eu não estou comprando nada, mas eu me peguei num outro vício que vocês falaram aqui agora. Me peguei ontem. Eu sinto que eu estou viciada nesse aparelho aqui, entendeu? Esse aparelho, eu tava muito mal, né? Daí eu deixei o aparelho separado lá longe, e aí eu fiquei aflita, porque eu precisava pegar o aparelho, sendo que eu estava caída lá, quase morrendo de gripe na cama, e eu tenho que levantar para ir pegar o aparelho, entendeu? Então eu queria que você pontuasse um pouco isso e também isso que a Mônica falou. Meu amor. Não, e eu me considero uma pessoa consciente, mas eu estava lá quase me arrastando atrás do negócio. Entendeu? Mas a consciência aparece também. Você vê agora, quando a gente acabar aqui, eu vou sair para um boteco que tem aqui a 3 quilômetros. Eu não levo o celular, cara. O celular fica em casa. Muitas vezes eu estou com o celular e está desligado na bolsa. Eu ligo, às vezes, para botar um mapa. Eu estou chegando numa cidade que eu não conheço, vou procurar endereço, aí eu preciso botar um mapa ali. Mas eu consegui não me viciar, porque eu percebi muito cedo, quer dizer, cedo para mim, né?
lá para 2007, 2008, quando uma filha minha me deu de presente um celular. Toda vez que tocava, eu sentia raiva. Para que eu vou botar um objeto no meu bolso que toda vez que toca eu sinto raiva? Eu detesto sentir raiva. Entendeu? Então não vou botar esse troço no meu bolso. Fica desligado e dentro da bolsa. Tanto que nego pede meu número, eu não dou. Não adianta me ligar porque eu não atendo. Eu simplesmente não atendo. Eu uso para outras coisas. Para pagar conta. É ótimo, você nem sai de casa, você paga a conta. Mas para me comunicar, não. Prefiro me comunicar por e-mail. Raramente eu uso o celular. Só com algum familiar. O WhatsApp eu tenho 20 pessoas no máximo. Não uso. Não gosto de usar. Eu passei muito tempo vendendo artesanato de mesa em mesa, de bar em bar. No período em que eu estava começando a vender mais e expondo, estava mangueando menos, que é andar, eu comecei a perceber que quando eu juntava minhas coisas aí andando e passava pelos bares, que antigamente eu mangueava, na Lapa, por exemplo, uma enorme quantidade de pessoas estava com o celular na mão e olhando para o celular. Às vezes a mesa com várias pessoas, e todas olhando o celular. Eu fui pegando repulsa. Isso aí está capturando a cabeça das pessoas. As pessoas não se relacionam. E assim não aprendem a se relacionar. Não tem o traquejo do contato direto. Já não sabem em quem confiar, em quem não confiar. Já não sabem intuir com quem estão tratando, perceber o caráter das pessoas. Por falta de contato, por falta de prática. Estão sendo capturadas. E assim são muito mais frágeis diante das induções. Porque tem no instrumento celular ou no computador o elemento formador de opiniões, visão de mundo, de desejos, de valores. Está capturado. E isso é um objetivo que está na cara, que sempre houve antes da tecnologia. A tecnologia é sempre aproveitada pelos podres de rico para interferir na sociedade a seu favor e contra o povo. Isso é uma permanência da sociedade ainda a ser superada, porque o tempo não para. Né? Se eu contasse com ver o mundo justo, eu desistiria. Eu não conto. Eu não tenho essa ingenuidade. Mas eu tenho a necessidade interna de trabalhar por um mundo justo. Entendeu? Assim eu tenho sentido em viver. E observando a história, eu percebo que a mutação é permanente. Sempre que eu escuto alguém falar, isso nunca vai mudar, eu digo que isso é pretensão pura, nunca, abrange a eternidade. Aqui ninguém é eterno. A gente está tudo de passagem. Cada vida é um passo numa caminhada que a humanidade vem fazendo há milênios, centenas de milênios, talvez milhões de anos. Para onde vai a gente não sabe, mas a gente caminha com o tempo e as coisas não param de mudar. E pelo que eu vejo, a consciência vai se ampliando. Muito mais devagar do que eu gostaria, mas ela vai se ampliando. Esse é um processo que não dá para embarrear, não dá para conter, dá para atrasar. E é isso que os grandes banqueiros mundiais fazem, usando os traidores locais de cada país, que são os podres de rico. É o mesmo processo da colônia. Você toma o território, enriquece uma elite pequena, bota eles para comandar, e eles vão trair o povo constantemente, admirando o seu colonizador, que os favoreceu. Vocês são como nós, brancos. Vocês vão mandar nessa mestiçaiada toda. E aí a elite local trai o seu próprio povo, entrega para a escravidão, entrega as riquezas para o saque estrangeiro. E isso nós estamos chegando num limite. Eu acho que o que está acontecendo lá na Ucrânia, na Europa, a África se unindo, eu estou vendo a geopolítica mundial toda em mutação. As pessoas vivem muito em torno do próprio umbigo, né? Perto das suas, só vê o que está perto. Mas eu estou vendo do outro lado do mundo. Eu acompanho vários canais de geopolítica. Tem o Pepe Escobar aqui no 247 mesmo, de vez em quando ele faz uma palestra grande. Tem o Verdade Concreta do Tiago Espíndola. Tem vários canais, tem o Anatablian também, que dão outra visão do mundo. E aí a gente percebe o mundo em mutação. A gente percebe a era europeia no planeta está indo por água abaixo. Mas o monstro ferido, ele se debate com mais força. Ele se torna mais agressivo. Daí o perigo das armas nucleares. Né? Porque esses neocons aí são os caras malucos. Né? John Lennon já falava, os banqueiros são loucos. Eu acho que ele foi assassinado por isso, porque ele vinha repetindo isso muitas vezes com a Yoko Ono. Os banqueiros são loucos, é gente insensível, são psicopatas. E aí mataram ele porque ele tinha visibilidade demais.
isso. Maravilha. Aí, ó, o pessoal já falando que você tinha que ter um quadro aqui na 247, que todo mundo gosta muito da sua presença aqui, Eduardo. É da ideia, da ideia. Eu não convido comigo, né? Não convivem comigo, só ideia. Eu acho que a tecnologia, ela é. Vou só comentando aqui alguns comentários de vocês aqui sobre a tecnologia. Eu gosto realmente. Eu prefiro hoje em dia do que no passado, entendeu? Em termos tecnológicos, entende? Eu acho muito interessante, mas ela realmente nos coloca num. Ou somos colocados aí por esse sistema, não a tecnologia em si, mas esse sistema que se utiliza da tecnologia para nos conduzir, né? Para a gente ficar lá que nem cavalo, né? Com aquele negocinho assim, olhe isso, compre aquilo, pense assim, faça assado, né? Então, eu acho que o intuito é a gente ir entendendo essas dinâmicas que nos aprisionam e ir tentando lidar com elas, né? Eu fiquei impressionada comigo mesma, né? Com a minha necessidade de um aparelho. Eu não tenho TV, por exemplo. Eu não tenho televisão há 10 anos. Então, um vício eu não tenho mais. Mas esse aqui é quase que a mesma coisa, entendeu? Então, é importante a gente entender esses mecanismos, né? E ver o que a gente pode fazer para suavizar essas prisões aí. O que elas vão acontecer? Mas eu acho que o Eduardo está falando, muito importante, né? A questão de você ter, por exemplo, na escola, as pessoas entenderem todos esses processos de aprisionamento, os processos de manipulação, esse meio, essa tecnologia, o que o Guattari pensava, sempre falou, podia beneficiar a humanidade, entende? Com todos esses avanços técnicos científicos, por que a gente ainda tem fome? Entende? A questão é para que fins é que essas coisas são utilizadas, entende? Então, teve uma pergunta aí que perguntou o que era esquizoanalista. Então, a esquizoanálise faz isso, faz com que o conhecimento da psicologia, da política, a gente possa fazer com que esse conhecimento seja para todos, né? Então, é importante essa questão de você poder distribuir o conhecimento, que quanto mais pessoas se informarem e se instruírem, detesto a palavra educar, entende? Ministério da Educação, não, educar é moldar. Então, a instrução seria todos esses canais poderiam ser utilizados e que esse tipo de conhecimento pudesse ser muito mais socializado e que também os benefícios, exatamente a questão do filme The Wall, né? Será que na Revolução Industrial, se tivesse se continuado a fazer roupas, comidas, sapatos, ou seja, o que fosse, não tivesse passado a fazer armas, tudo seria diferente. Quer dizer, a fábrica é ruim? Não. É ruim dependendo do que você vai fabricar, dependendo do tipo de relação de trabalho que você vai ter com as pessoas que estão ali. Então, quer dizer, temos que problematizar todas as questões para a gente poder... Sim, eu concordo com o Eduardo, é bom a gente estar militando por uma coisa diferente, por um mundo melhor, desconstruir essas mentalidades arcaicas. É inacreditável que a gente tenha instituições, como nós estamos tendo agora, como a gente falou, do negócio da Igreja Universal, das neopentecostais, estão produzindo desinformações, mentiras, misoginia. Quer dizer, olha só, são fábricas de adoecimento das pessoas e de maldade. Então, é bom a gente estar podendo discutir sobre isso, pensar estratégias, porque a gente tem que enfrentar essa gentalha o tempo todo, né? Porque não é porque tirou a cabeça que a cabeça simbólica, né? Vamos dizer assim, né? Porque uma pessoa daquela não pode ser realmente cabeça de nada. Mas olha bem como é que a gente ficou. Olha só isso que está falando, guerra na Ucrânia, olha a situação mundial. Será que vai ter... essa altura do campeonato... como é que vai ser
para a gente poder cortar mais árvore. Né? Então, a gente tem CPMI, por exemplo, para discutir. Agora, garimpo legal. Então, agora vamos ver, agora vamos inventar. Entende? Quer dizer, isso aqui é um abuso está acontecendo. Né? Como é que alguém vai. A gente vai estar preocupado? Como não vamos cortar nenhuma árvore? Acaba com essa porra que contamina a água toda e mata, a gente já não tem água. Tá, né? Então, vamos pensar, inverter o pensamento, inverter essas questões. Né? E se a gente quiser ter um mundo um pouquinho menos pior, porque senão o troço está muito feio, hein? Está feio, a situação está complicada. A situação está complicada. A última fala da mãe. Não, vamos melhorar isso aí. Porque você vê, as psicologias são usadas a serviço da alienação mental e dos condicionamentos e do que, por exemplo, a gente sabe, o cara era sobrinho do Freud. Mas não pode falar do Freud, porque fica chato para psicanálise. É mesmo, fica chato falar que usa-se todos esses... Por isso que é psicopolítica, gente. Porque a política hoje não é mais pega o revólver aí e tal. Não, é uma sociedade que quer consentimento. Então, vai manipulando, vai fazendo lavagem cerebral, vai fazer isso que está fazendo, como ela falou, a gente está sabendo, a Universal, os policiais já aconteceu. Já pensou? Os militares todos agora vão ter guerra santa agora aqui. Olha bem para onde que a gente está indo. Parece uma centopeia de macharré. Gente, a gente ia acabar mais cedo, mas não acabou. Hoje o assunto foi muito legal. O Lúcio ia sair antes, né? Não saiu. Coitado, tá com dor nas costas. E eu... Uma dica aqui, rapidinho. Já que botaram o Carlito na roda, aí, né? O Carlito Marx, a Lenira botou alguém. Carlito na roda. Uma sugestão, né? Eu fui obrigado a estudar Marx por causa da formação em filosofia, mas para quem quer olhar um cara auto-intitulado e considerado marxista, que desde 2010, num texto dele, ele fala dessa máquina de propaganda na geopolítica, hein, Eduardo? Esse texto é maneiro. São 3 páginas na internet, muito bom. O que se deu... do Domênico Lossurdo. Eu deixo o link aqui depois. Você coloca a geopolítica na internet. Domênico... aqui, Coloca o quê? Fala que a gente anota. Deixa eu achar o nome aqui bem rapidinho, que eu vou dar, que é um texto muito, 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 muito legal. Domênico Lossurdo. Ele deu uma aula no ICL essa semana, né? Não, o Lossurdo já faleceu. Não, então foi outro. Eu falei outro, eu não veio do além da aula, não. Resistência falsa e manipulações verdadeiras à geopolítica da internet. Fala de novo, Lúcio, fala de novo. Resistência falsa e manipulações verdadeiras à geopolítica da internet. Eu estou indicando esse texto pequeno, está na internet, você acha logo, botar ele. Por quê? Ele está no meu livreto, como está em alguns vídeos de arquitetura do caos das séries que eu fiz. Por quê? Porque é um autor marxista que trabalha o poder de fármaco da linguagem na propaganda, ou seja, o poder de narcose, de encantamento, de fabricação de consentimento, de manipulação da opinião pública, mas não é porque nós sejamos burros, Valéria, Mônica, Eduardo, quem está aqui, não é isso. É porque é o poder da propaganda, quando surge a internet, com as conexões em alta velocidade, com as TVs, disseminando para milhões, e aí entra o mago da propaganda, o Eduardo Bernays, o Edu citou até o The Center of the Self, e eu trabalho no Arquitetura do Caos 1, com recorte desse documentário, que é o meu vídeo, que está lá no canal, já vai fazer 3 anos, é porque quando chega esse poder de alcance, o texto do Lossurdo, de 2010, ele fala, já se manipula muito mais a opinião pública. E aí que entra o que a gente falou aqui. Corpo e mente não estão dissociados, gente. É mentira isso. Essa história de dissociar o espírito, a mente, que é o mesmo significado psique,
do corpo. Isso é papo furado, tá juntos. Assim como depressão não é uma doença orgânica, ela é psíquica e orgânica, afeta o corpo. Né? Uma pessoa ela pode estar muito eufórica, deprimida, afeta o corpo, a mente. Ela pode estar prostrada na cama, também deprimida, afeta o corpo, o suor muda, a química do cérebro muda. Então, nós somos, como o Genuíno falou aqui, seres de afetos, de emoções e de juízo, de raciocínio também. Não dá para separar uma coisa como se fosse uma máquina, né? Que, olha, agora aqui é o ser da razão. Não, não. Decisões seríssimas são tomadas diariamente com as emoções influenciadas. Né? Esse que eu acho que é o pulo do gato interno que todo mundo tem que dar constantemente, não esquecer disso, para a gente se preparar sempre por vir. E para melhorar a questão também da alteridade, do acolhimento, da escuta, né, da existência do outro, da aceitação das diferenças, que isso aqui nos levou para o universo do bloqueio. É mais fácil, né? No olho, a gente não pode bloquear, né, gente? Tá conversando, tá aí, eu não concordo com você e tal. Ah, vou bloquear você. Não pode. Não pode. O mundo disso aqui é um mundo que ele tem uma fronteira quase imperceptível que leva para a irrealidade, se a gente deixar. Né? Fica uma coisa idealizada de bloqueio, de bolha. Entendeu? Era isso aí. Estão falando da inteligência artificial aqui no chat. Aí é outra, aí tem uma muvuca de outros assuntos, né? Quer dizer, o nível que está, né, a inteligência artificial criando roteiros, criando redações, criando projetos, criando, enfim, tem uma série de questões aí. Gente, olha, acho que a live de hoje abarcou muitos assuntos, rendeu muito mais do que a gente imaginou, né? Eu queria só dar um aviso para vocês, pessoal. Semana que vem... Uma esquizolive. Quê? Esquizolive. Exatamente. Esquizolive. Esquizolive. Com entradas aí, relâmpagos, que nem foram tão relâmpagos assim, foi excelente. Então, se você não viu do começo, volta, porque tá maravilhoso, maravilhoso. Só um aviso, gente, semana que vem a gente vai ter uma live um pouco diferente. Nós vamos ter uma live gravada, tá? Ela não vai ser ao vivo, a gente não vai poder fazer ao vivo, eu vou estar viajando num lugar onde eu não vou ter acesso à internet, então para garantir que vocês tenham aí um papo bem legal, nós vamos fazer gravado, mas lembra aí de interagir com a gente, se der a gente dá uma passadinha aí no chat para interagir com vocês, né? Eu não vou conseguir estar num aparelho, num computador para poder fazer a transmissão, mas a gente vai fazer gravado e vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, pessoal, Eduardo, suas palavras aí finais e até o próximo encontro, que a gente gosta muito de você. Foi ótimo. Eu quero aprender com o Genuíno como é que se invade um ao vivo, como ele fez aqui, viu? Ele entrou sem ser chamado e já foi participando. Como é que faz a Mônica. Eu convido ele. Eu convido o Genuíno. Eu convido. Igual eu te convido, eu convido os parça. Vamos lá. Quando ele está muito cheio de programação, eu falo assim, apareça quando quiser. Entre quando quiser. Igual a Helenira também, ela estava em viagem, eu falei, não, a hora que der para você entrar, você entra. Fica uma coisa mais... Né, essa é a Mônica. A Mônica joga para todos os lados. O que dá, deu. Mônica, perto do desejo, né? Não, para a direita, não. Eu jogo para as esquerdas, não para a direita. Nunca. É questão de sintonia. Aqui, ó, olha só, olha o recadinho, hein? O movimento revolucionário deve, portanto, construir para si uma nova forma de subjetividade, que não mais repouse sobre o indivíduo e a família conjugal. O indivíduo, tal como foi moldado pela máquina social dominante, é demasiado frágil, demasiado exposto às sugestões de toda espécie. Droga, medo, família, etc. Naquela época ainda não tinha internet, né? Então, esse foi Guattari no Revolução Molecular.
Maravilha. Ficou maravilha. Diga aí, Eduardo. Diga aí. Eu fiz um adesivo para a Mônica há 30 anos, Revolução Molecular. Tá a prática da felicidade torna-se subversiva quando ela é coletiva. Eu tenho aqui, eu vou tirar uma foto e vou mandar para você, Valéria. Lindo, lindo adesivo. Está aqui na minha janela. Eu adoro essa maravilhoso. Eu adoro essa fala. Que legal. Ele fez uma meia-lua. Eu vou tirar uma foto e depois a gente vai mostrar na live aqui, porque é muito bonito o adesivo. Tenho até hoje. Uma luazinha sorrindo, não é isso? Mônica? É uma lua. Deixa eu ver se eu consigo fotografar. Tá bom. Mas aí vai mandar como? A gente vê. Lúcio, suas considerações finais. Bem rapidinho. Pessoal, eu acabei esquecendo de falar uma coisa. Olha só, o pessoal do Rio de Janeiro, eu estou convidando aqui no dia 13 de julho, cai numa quinta-feira, às 19 horas em diante, na Livraria da Travessa, em Botafogo, ali em frente ao metrô, será o lançamento, a confraternização, na verdade, né, desse livreto que eu publiquei, né, pela editora Filoxar, chamado Arquitetura do Caos, Guerra Híbrida, Operações Psicológicas e Manipulação Digital, que é um livro que vai encontrar as 3 séries Arquitetura do Caos, que eu fiz ao longo do tempo, e que foi uma coletânea de escritos a quente para tentar entender de dentro todo esse processo de golpe continuado que a gente teve aqui, com um olhar um pouco mais forte para o campo da psicologia. Tá? Então, quem quiser aparecer lá, dia 13 de julho, Livraria da Travessa, Botafogo, Rio de Janeiro, 19 horas, em frente ao metrô, tranquilo, chegar lá. Será uma alegria poder dar um abraço, principalmente, conhecer, né, quem estiver lá. E se vocês, Edu, Valério, Mônica, estiverem pelo Rio lá, por favor, apareçam lá, tá? Sem dúvida. Maravilha. Mônica, só se você mostrar aí a foto, que eu não consigo mostrar. Eu tô com travado aqui meu negócio aqui. Mostra assim, o seu celular. Bota na frente da câmera. Bota na frente da câmera, porque tá muito travado hoje aqui. Se eu sair da onde eu tô, não vai acontecer. Aí nem fecha essa live. Já mas pensou, aqui não tem como eu... Você fotografou. Eu tava me ligando. Não, levanta. Isso. Tá, dá para ver mais ou menos. Ah, tá, legal. A gente está vendo. Depois eu separo e aí eu mostro para vocês em tamanho grande. A Mônica também tá que nem eu na gripe. Gente, olha, muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Lúcio, pela presença de vocês. Muito bom, Mônica. A prática da felicidade torna-se subversiva quando é positiva. Maravilhoso isso. Né? Revolução molecular já. Maravilha. Obrigada, meus queridos. Sejam bem-vindos sempre, venham sempre. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Obrigada, queridos internautas. Nos vemos em breve. Um beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.